Então, para entender essa licitação pública, como é que funciona esse instituto da licitação pública, onde há necessidade de uso desse instrumento, né, que é a licitação pública, faz-se necessário entender a administração pública. Então, a administração pública, ela compõe exatamente 3 esferas, né? Que esferas são essas? São as esferas que compõem a organização político-administrativa lá do artigo 18 da Constituição Federal, né? O artigo 18 da Constituição Federal, obedecendo aí o princípio do Pacto Federativo, previsto no artigo 1º da Constituição Federal, o artigo 18 nos traz a organização político-administrativa, né? Que está lá, por exemplo, a administração pública federal, a administração pública estadual e a administração pública municipal. São 3 esferas, né? E dentro de cada esfera, federal, estadual, municipal, né, temos a formação da administração pública em 2 partes, a administração pública direta e a administração pública indireta. Cada esfera tem a sua organização pública direta e a organização pública indireta, né? Organização pública direta, como está lá no artigo 37 da Constituição Federal, na administração pública federal, ou no artigo 27 da Constituição do Estado do Acre, por exemplo, na administração pública estadual, que é a esfera da administração pública estadual, e temos lá no artigo 12 da Lei Orgânica do Município de Rio Branco, como exemplo também, a administração pública municipal, né? Então vejo que ambas as esferas têm lá a sua administração pública, e a administração pública tem as suas divisões, né? Administração pública direta e administração pública indireta. A administração pública direta é aquela em que temos aí os entes, né? O presidente, o governador, o prefeito, né? São os entes públicos, né? E esses entes, eles criam os órgãos, né? Criam os órgãos, e os órgãos, por exemplo, Polícia Militar, Polícia Federal, vários tipos de órgãos, né? Importante aqui é que esses órgãos não têm personalidade jurídica. A personalidade jurídica deles é a do ente público, né? Então temos o ente público que cria os órgãos públicos pela desconcentração, né? Desconcentração administrativa, a desconcentração quando passa a atribuição, porque está tudo concentrado na mão do ente, aí o ente desconcentra para os seus órgãos, ele vai criar os órgãos sem personalidade jurídica, né? Então haverá aí a composição da administração pública, administração pública direta, seja ela federal, estadual ou municipal, dependendo aí da esfera da organização político-administrativa, como prevê o artigo 18 lá da Constituição Federal. Então vejam que a atribuição ela passa através da desconcentração administrativa para os órgãos, do ente para os órgãos, e depois ela pode passar aí para a administração pública indireta através da descentralização administrativa. Ela sai do centro e vai para a administração pública indireta. Como é que é composta a administração pública indireta? Ela é composta pelas entidades, né? Veja que as entidades públicas de direito público, que são as autarquias e as fundações públicas, né? As entidades públicas de direito privado, que são as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Tem alguns doutrinadores que citam o sistema S, etc. Mas importante para gravar aqui são 2 de um lado, 2 do outro. 2 da administração pública direta, ou seja, indireta, de natureza pública, e da administração pública indireta de natureza privada, né? As autarquias e as fundações públicas estão nas entidades públicas de direito público, e as empresas públicas e as sociedades de economia mista estão lá na administração pública indireta, né, de natureza privada, né, tanto que elas não têm licitações, né, já vamos antecipar aqui, com base no que prevê a Lei 13.303 de 2016, Lei 13.303 de 2016, diz que o procedimento de licitação, não que não tenham licitações, lógico que tem licitações, mas não é o procedimento da lei principal, que é a Lei 14.133 de 2021. Então, a Lei 14.133 de 2021, que é a lei das licitações, ela não se aplica às empresas públicas, nem às sociedades de economia mista, que são empresas criadas ou sociedades criadas, né, essas entidades públicas de direito privado,
para que o Estado possa exercer atividade econômica organizada, como prevê o artigo 966 da Lei 10.406 de 2002, né? E a partir daí, então, dentro daqueles dois critérios previstos no caput do artigo 173 da Constituição Federal, o Estado pode obter o lucro, ou seja, oferir lucro, né? Atividade econômica organizada, como prevê o artigo 966 da Lei 10.406 de 2002. Então, qual é o papel dessas empresas públicas e dessas sociedades de economia mista? Exatamente esse, né? Participar do mercado, igualdade de condições, observado aí o artigo 170 da Constituição Federal, naqueles dois casos previstos lá no caput do artigo 173 da própria Constituição Federal. As entidades públicas de direito público, que são as autarquias e as fundações públicas, essas estão ligadas diretamente aí à administração pública, né? Então elas têm aí, quando fazem, quando compram, quando vendem, quando trocam, quando alienam, né? Quando contratam um serviço, elas têm que fazer obrigatoriamente o procedimento administrativo formal da licitação, né? Então veja que há previsões para isso, é obrigatório, está lá no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, na Administração Pública Federal, está no artigo 27, inciso 20 da Constituição do Estado do Acre, está no artigo 12, inciso 21 da Lei Orgânica do município de Rio Branco. Toda vez que houver necessidade de comprar, vender, contratar um serviço, tem que realizar esse processo licitatório. Será que é toda vez mesmo? Vamos ver por quê, não é verdade? Então vejam que nós temos aí, dentro desse critério, logicamente tem algumas exceções, alguns procedimentos aí, por exemplo, como a Lei 8.987 de 95, que tem o seu procedimento próprio, é subsidiado pela Lei 14.133 de 2021, a Lei 11.079 de 2004, que é a Lei da Parceria Público-Privada, também tem o seu procedimento próprio de licitação, subsidiado também pela Lei 14.133 de 2021. Temos a Lei 12.232 de 2009, né? A Lei da Publicidade, das empresas de publicidade, elas também têm um procedimento próprio na própria lei e são subsidiadas aí pela Lei 14.133 de 2021, né? De resto, todos precisam realizar esse procedimento administrativo formal, que é a chamada licitação pública. Mas em que situações há necessidade de que se faça esse procedimento administrativo? Então vejam que a administração pública ela tem atribuições, né? Como vimos, a atribuição quando nós votamos na pessoa, no prefeito, no governador, no presidente, como demanda o artigo 14 da Constituição Federal, aquelas eleições lá da Lei 9.504 de 97, né? Escolhemos alguém que esteja filiado a um partido, da Lei 9.096 de 95, né? O Código Eleitoral, a Lei 4.737 de 65, regula como é que é feita essa representação, né? E aí nós votamos no prefeito, no governador, no presidente, e todas as atribuições da administração pública, elas ficam concentradas na mão do prefeito, do governador, do presidente. Aí ele cria órgãos e desconcentra, né? Depois, quando não der, ainda é maior do que isso, ele passa aí para o sistema indireto através da descentralização, descentraliza para as entidades públicas de direito público ou entidades públicas de direito privado. As entidades públicas de direito público, quando fazem as suas licitações, elas utilizam a Lei 14.133 de 2021, né? E que atribuições são essas? Na verdade, são 4 as atribuições. A primeira delas é o exercício do poder de polícia, né? Limitar os direitos da sociedade, ou limitar, estabelecer limites, né? Dentro daquela ideia lá do Kelsen, né? Que a lei ela traz o que nós devemos fazer, como está previsto no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, né? Artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, é uma ideia positivista, mas que atinge aí o direito, né? Como todos os direitos aí que nós temos limitados, né? Porque a lei ela não traz direitos, a lei não cria direitos, ela
na verdade, ela limita os direitos que nós todos temos aí na sua complexidade, na sua natureza, né? Direito natural. Então, a lei vem e coloca limite, né? Daqui até aqui pode usar, daqui para lá não pode usar mais. Então, isso é estabelecer o poder de polícia, né? Direito de ir e vir, do artigo 5º, inciso 15 da Constituição Federal. Eu não posso, por exemplo, entrar na casa das pessoas, porque eu tenho direito de ir e vir, uma vez que eu tenho lá o artigo 5º, inciso 11, né? Que limita esse direito de ir e vir, senão eu estarei cometendo um crime do artigo 150 do Código Penal, que é exatamente a invasão de domicílio, né? Então vejo que tem uma série de leis, né? É até bom dar uma olhada aí nas teorias do Robert Alexy, né? Robert Alexy, que sempre está contrastando um princípio com o outro, né? O princípio, como eu falei agora, de ir e vir, com o princípio da limitação à propriedade, etc., como prevê o artigo 5º, inciso 22 da Constituição Federal, deve ser observado, né? Propriedade, como está lá no artigo 1228 da Lei 10.406 de 2002, né? O domínio, ou seja, usar, gozar, dispor e reivindicar de alguma coisa, mas tem os limites, né? Tem que respeitar a função social, como prevê o artigo 5º, inciso 23 da Constituição Federal. Então, o primeiro exercício do poder de polícia, né? Dê uma olhada lá no artigo 78 da Lei 5.172 de 66, que traz uma explicaçãozinha melhor do que é esse poder de polícia, né? Então, exercer o poder de polícia é uma atribuição